6 sinais que indicam que alguém está te invejando. A inveja, meu amado, é um veneno que pode penetrar sutilmente na vida de um crente, minando a alegria, a paz e a comunhão com Deus. A palavra nos adverte sobre isso em Provérbios 14, versículo 30, que diz: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." A inveja não só afeta nosso bem-estar físico, mas também espiritual. Vamos olhar para a história de Caim e Abel, irmãos que trouxeram suas ofertas ao Senhor. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, a inveja tomou conta do coração de Caim. Essa inveja o levou a cometer o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Aqui vemos claramente como a inveja pode nos afastar de Deus e nos levar a pecados terríveis. Vamos ver 6 sinais que mostram que uma pessoa está despejando sua inveja sobre você e como você pode se proteger disso. Mas antes quero te pedir para se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Primeiro sinal: comentários negativos e críticas constantes. Uma pessoa invejosa muitas vezes fará comentários negativos e críticas constantes em relação àquele a quem ela inveja. Essas críticas podem ser diretas ou sutis, mas refletem a inveja que está enraizada em seu coração. É importante entendermos como essa manifestação de inveja pode afetar não apenas a pessoa invejada, mas também a própria pessoa que sofre com a inveja. Os comentários negativos e críticas constantes são um claro indicativo de que alguém está consumido pela inveja. Essas críticas podem tomar várias formas, críticas disfarçadas. Muitas vezes a pessoa invejosa não expressará sua inveja de maneira direta. Ela pode fazer comentários aparentemente inocentes sobre você, sobre sua aparência, sobre o seu modo de vida, mas esses comentários que têm o objetivo de te diminuir. Por exemplo, ela pode dizer algo como: "Fico feliz por você conseguir tantas bênçãos, mas eu nunca teria escolhido esse caminho." Isso mascara a inveja por trás de um falso elogio. Desvalorização constante. Aqueles que invejam podem constantemente desvalorizar suas conquistas e virtudes. Eles podem minimizar os seus sucessos, fazendo parecer que não são tão importantes ou merecedores de reconhecimento. Desmerecimento de bênçãos. A pessoa invejosa também pode desmerecer as bênçãos que você recebeu de Deus. Em vez de reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus, ela pode atribuir seu sucesso a fatores externos, como sorte ou ajuda de terceiros. Comparação constante. A inveja muitas vezes leva a uma constante comparação entre a pessoa invejosa e a invejada. Essa comparação pode ser feita em termos de aparência, realizações, posses materiais e até mesmo espiritualidade. A pessoa invejosa sente a necessidade de se medir em relação a você quando percebe que está perdendo. Expressa críticas infundadas, demonstrando que na verdade essa crítica não passa de inveja. Falsos conselhos. A pessoa invejosa pode te oferecer conselhos falsos ou até conselhos que possam vir te prejudicar, na esperança de te ver perder ou falhar. Esses conselhos podem ser sutis, mas têm a intenção de sabotar a sua confiança e o seu sucesso. É importante que, como crentes, estejamos atentos a esses comportamentos, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Se identificarmos esses sinais de inveja em nossa própria vida, devemos nos arrepender diante de Deus e buscar sua ajuda para superar essa atitude pecaminosa. E se notarmos alguém que está agindo com inveja em relação a nós, devemos buscar a reconciliação e a restauração desse relacionamento por meio do amor e da oração. Segundo sinal: ressentimento e amargura. A inveja pode levar ao ressentimento e à amargura. A pessoa invejosa pode sentir-se amargurada ao ver seu progresso e suas bênçãos, e essa amargura pode afetar seu relacionamento com Deus e com os outros. O ressentimento e a amargura são 2 consequências dolorosas da inveja. Quando alguém permite que a inveja entre em seu coração, o ressentimento e a amargura muitas vezes se seguem, e essas emoções podem ter um impacto profundo em sua vida espiritual e em seus relacionamentos. 1. Ressentimento. O ressentimento é como uma raiz que cresce silenciosamente em nosso coração.
Quando alguém está consumido pela inveja, começa a sentir ressentimento em relação à pessoa invejada. Esse ressentimento pode se manifestar de várias maneiras, como se sentir injustiçado ou menosprezado. A pessoa invejosa pode perguntar a Deus: por que eles têm tudo e eu não? Esse ressentimento pode ser um obstáculo para a comunhão com Deus, pois cria uma barreira de amargura entre o crente e o Senhor. 2. Amargura. A amargura é o resultado do ressentimento não resolvido. Quando o ressentimento é alimentado e não é tratado, ele se transforma em amargura. A pessoa invejosa começa a nutrir pensamentos amargos em relação àquele a quem inveja. Esses pensamentos podem ser venenosos e tóxicos, afetando não apenas a mente, mas também a saúde emocional e espiritual. A Bíblia nos adverte sobre a amargura em Hebreus 12, versículo 15, que diz: vigiem contra qualquer raiz de amargura que possa surgir e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura não afeta apenas a pessoa invejosa, mas também pode contaminar outros ao seu redor, causando divisões e conflitos entre os irmãos. Para evitar que a inveja se transforme em ressentimento e amargura, é fundamental buscar a cura espiritual. Isso envolve confessar sinceramente a inveja a Deus em oração, pedindo perdão e força para lidar com esse pecado. Além disso, a busca pelo perdão e reconciliação com a pessoa invejada, quando possível, é um passo importante. A palavra de Deus nos ensina em Efésios 4, versículos 31 e 32: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que possamos sempre buscar a bondade, o perdão e a graça de Deus em nossos corações, deixando de lado o ressentimento e a amargura que a inveja pode trazer. Amém. Terceiro sinal: competição excessiva. A pessoa que é invejosa muitas vezes se envolve em uma competição excessiva com outras pessoas. Eles estão constantemente tentando superar ou se destacar de alguma forma, a fim de diminuir o sucesso ou a felicidade do outro. 1. Busca pelo destaque. Quando uma pessoa é invejosa, ele sente a necessidade constante de se destacar e superar a pessoa invejada. Isso pode se manifestar em várias áreas da vida, como no trabalho, na igreja ou até mesmo no contexto familiar. A pessoa invejosa se torna obcecada em provar a si mesma e aos outros que é melhor, mais talentosa ou mais bem-sucedida. 2. Insegurança constante. A competição excessiva alimenta a insegurança. A pessoa invejosa vive com o medo constante de não ser boa o suficiente em comparação com a outra pessoa. Essa insegurança pode minar a autoestima e a autoconfiança. 3. Foco errado. Em vez de focar em seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal e relacionamento com Deus, a pessoa invejosa direciona toda a sua energia para competir com a outra pessoa. Isso a impede de alcançar seu pleno potencial e de seguir o propósito que Deus tem para ela. 4. Esgotamento emocional. A competição constante é emocionalmente exaustiva. A pessoa invejosa vive sob estresse e ansiedade constantes, tentando superar a outra pessoa. Isso pode levar ao esgotamento emocional e físico. 5. Dificuldades nos relacionamentos. A competição excessiva pode criar tensões nos relacionamentos, especialmente quando a pessoa invejosa não consegue disfarçar seu desejo de superar as outras pessoas. Isso pode levar a conflitos e a um distanciamento nas amizades, na comunhão da igreja e na família. É fundamental que aqueles que sofrem com a inveja reconheçam a destrutividade da competição excessiva e busquem a transformação em Cristo. Em vez de competir com os outros, devemos lembrar que somos todos membros do corpo de Cristo, cada um com dons e propósitos únicos. Como está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 12, o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Em vez de competir, devemos colaborar e apoiar uns aos outros em amor. Devemos buscar a humildade, reconhecendo que tudo o que temos é um dom de Deus.
Assim, podemos romper o ciclo da inveja e viver em harmonia e unidade com nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos ajude a seguir o caminho da humildade e do amor mútuo. Amém. Quarto sinal: fofocas e calúnias. A inveja pode levar a fofocas e calúnias. A pessoa invejosa pode espalhar boatos falsos ou prejudiciais sobre aquele a quem ela inveja na tentativa de minar sua reputação. As fofocas e calúnias são graves consequências da inveja. Essa é uma área em que a inveja pode causar danos significativos, não apenas à pessoa invejada, mas também à reputação e à integridade da pessoa que está praticando a inveja. 1. Difamação. A pessoa invejosa muitas vezes recorre à difamação como uma forma de prejudicar a reputação da pessoa alvo de inveja. Ela, muitas vezes, espalha informações falsas, distorce os fatos ou inventa histórias com o objetivo de fazer com que os outros vejam você de forma negativa. Isso não apenas prejudica sua imagem, mas também demonstra uma falta de amor e respeito pelo próximo. 2. Divisão na comunidade. Quando fofocas e calúnias são disseminadas dentro da comunidade cristã, isso pode levar à divisão e ao conflito. A inveja cria um ambiente tóxico onde a confiança é minada e os irmãos e irmãs em Cristo são levados a duvidar uns dos outros. 3. Feridas profundas. As palavras têm poder, e as fofocas e calúnias podem causar feridas profundas naqueles que são alvo delas. Essas feridas podem levar a ressentimentos duradouros e podem afetar a saúde emocional e espiritual da pessoa que foi vítima da fofoca. Já vi pessoas se desviarem da presença de Deus por conta da fofoca na igreja. Já vi pessoas que tiveram que ir para outra denominação porque sua imagem na igreja foi totalmente distorcida. 4. Pecado diante de Deus. A disseminação de fofocas e calúnias é pecaminosa diante de Deus. A Bíblia nos instrui claramente a não dar falso testemunho contra o nosso próximo, Êxodo 20:16, e a evitar a fofoca, Levítico 19, versículo 16. Aqueles que praticam a inveja e a calúnia estão se afastando dos princípios cristãos de amor, perdão e respeito pelo próximo. Para evitar que a inveja leve à prática de fofocas e calúnias, é fundamental que a pessoa invejosa examine seu coração diante de Deus. Ela deve buscar o arrependimento e a transformação através da graça de Cristo. Além disso, é importante lembrar a importância do amor e do perdão na comunidade cristã. Como está escrito em Efésios 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Devemos escolher o caminho do amor, da verdade e da edificação em vez de ceder à tentação de espalhar fofocas e calúnias. Quinto sinal: isolamento e falta de comunhão. Aqueles que sofrem de inveja podem se isolar e evitar a comunhão com a pessoa invejada. Isso ocorre porque a presença da pessoa invejada pode desencadear sentimentos de inveja e inadequação. 1. Solidão espiritual. Quando alguém se isola por causa da inveja, ele está se distanciando não apenas das pessoas, mas também de Deus. A comunhão com outros crentes é essencial para o crescimento espiritual, adoração e encorajamento mútuo. O isolamento espiritual pode levar a um enfraquecimento da fé e a uma sensação de vazio espiritual. 2. Perda de oportunidades de crescimento. Ao evitar a comunhão com a pessoa invejada, a pessoa invejosa está perdendo a oportunidade de aprender e crescer. Todos nós temos falhas e desafios em nossas vidas, e estar em comunhão com outros crentes nos permite compartilhar experiências e receber apoio mútuo. 3. Persistência da inveja. O isolamento não resolve o problema da inveja, na verdade, pode intensificá-lo. A pessoa invejosa não está confrontando suas emoções e pecado, mas sim as evitando. Isso pode resultar em sentimentos de inveja que continuam a crescer em segredo. 4. Quebra da unidade da igreja. A inveja que leva ao isolamento pode contribuir para a quebra da unidade na igreja. Em vez de ser uma comunidade unida em amor e serviço, a inveja cria divisões e separações entre os membros. A solução para esse comportamento de isolamento
é buscar a cura em Cristo e a reconciliação com os irmãos e irmãs na fé. Isso envolve confissão e arrependimento, reconhecer diante de Deus a inveja e o isolamento como pecados e buscar o perdão dele. Busca de ajuda espiritual, procurar a orientação de um líder espiritual ou conselheiro para lidar com as emoções de inveja. Reconstrução dos relacionamentos. Tentar reconstruir relacionamentos quebrados com amor e humildade, pedindo perdão àqueles que foram afetados pelo isolamento. Lembre-se de que a comunhão é uma parte essencial da vida cristã. Sexto sinal: falta de alegria e gratidão. Uma pessoa invejosa frequentemente experimenta uma falta de alegria e gratidão em sua própria vida. Ela fica tão concentrada naquilo que deseja ter ou ser, que não consegue apreciar as bênçãos que já recebeu de Deus. 1. Foco nas carências. A pessoa invejosa está constantemente focada no que lhe falta em comparação com a pessoa invejada. Ela pode se sentir privada de bênçãos, realizações ou posses que a outra pessoa tem, e isso se torna o centro de seus pensamentos e sentimentos. Essa mentalidade de escassez impede que ela reconheça as bênçãos abundantes que Deus já concedeu. 2. Ingratidão. A falta de gratidão é uma consequência direta da inveja. A pessoa invejosa pode deixar de apreciar as coisas maravilhosas que Deus lhe deu, como saúde, família, amigos e oportunidades. Essa ingratidão não apenas entristece o coração de Deus, mas também priva a pessoa invejosa da alegria que vem da gratidão. 3. Pessimismo. A inveja pode alimentar um espírito pessimista. A pessoa invejosa tende a ver o copo meio vazio em todas as situações. Ela está tão preocupada com o que não tem que não consegue encontrar alegria nas pequenas coisas da vida e nas bênçãos cotidianas de Deus. 4. Perda de contentamento. O contentamento é uma virtude cristã que a inveja mina. A pessoa invejosa está constantemente insatisfeita com sua própria vida, porque está ocupada comparando-se com a vida da pessoa invejada. Essa falta de contentamento pode levar a um ciclo de infelicidade constante. A solução para superar a falta de alegria e gratidão causada pela inveja está na mudança de perspectiva. É essencial que a pessoa invejosa comece a focar nas bênçãos que já possui e a praticar a gratidão diária. Aqui estão alguns passos que podem ajudar. Mantenha um diário de gratidão. Escreva diariamente 3 coisas pelas quais é grato. Isso ajuda a direcionar a atenção para as bênçãos presentes. Ore por um coração agradecido. Peça a Deus para mudar seu coração e abrir seus olhos para sua bondade e generosidade. Evite comparações. Lembre-se de que cada um tem um caminho único na vida. Evite comparar sua jornada com a de outras pessoas. Aprenda a contentar-se. Como o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 4, versículo 11, aprenda a viver contente em todas as circunstâncias, confiando que Deus está no controle. Ao praticar a gratidão e buscar contentamento em Deus, a pessoa invejosa pode experimentar a restauração da alegria e da paz em sua vida. Que o Senhor nos ajude a valorizar e apreciar as bênçãos que Ele generosamente nos concede todos os dias. Lembre-se, meu irmão, que a inveja é um pecado que nos afasta de Deus e dos outros. Devemos orar por aqueles que sofrem com a inveja e buscar a reconciliação e o amor, em vez de alimentar conflitos. Que o Senhor nos ajude a viver em paz e amor uns com os outros. Amém. Se você está sofrendo com a inveja de alguém, comenta aqui embaixo.